Imagine por um instante a serenidade inabalável de um gatinho, enquanto o mundo lá fora se agita, com ruídos estridentes e a promessa de uma tempestade iminente. Ele permanece em seu sono profundo, intocado, nenhuma reação, apenas paz. Você já se perguntou como seria ter essa mesma tranquilidade diante do caos da sua própria vida? Como seria não ser arrastado pelas marés das emoções, não reagir impulsivamente a cada provocação, a cada desafio, a cada notícia perturbadora? E se eu te dissesse que essa serenidade não é um dom reservado a poucos, mas uma habilidade que pode ser cultivada, uma filosofia milenar que pode transformar a sua maneira de viver? Prepare-se para descobrir o poder de não reagir. Prepare-se para desvendar os segredos do estoicismo e aprender a controlar suas emoções, não para suprimi-las, mas para dominá-las e viver uma vida de propósito e paz interior. Fique conosco até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a sua vida para sempre. E sim, teremos mais gatinhos. Gatinhos mentais, para ser mais exato. Aqueles que nos ajudam a visualizar a calma em meio à tempestade. Vamos começar? Parte 1. A ilusão do controle e a realidade da reação. Vivemos em um mundo que nos ensina a reagir. Reagir rapidamente. Reagir intensamente. Uma mensagem no celular, um comentário nas redes sociais, um engarrafamento, uma notícia ruim. Nosso cérebro, programado para a sobrevivência, muitas vezes nos impulsiona a uma resposta imediata, a uma explosão emocional. Mas o que acontece quando essa reação se torna o nosso padrão? Quando somos controlados por cada estímulo externo, como um barco à deriva em um oceano tempestuoso, perdemos o controle, não do que acontece ao nosso redor, mas do que acontece dentro de nós. E é exatamente aí que o estoicismo entra. Ele nos convida a uma reflexão profunda, o que realmente está sob nosso controle e o que não está. Os estoicos, filósofos da Grécia Antiga e de Roma, como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio, nos legaram uma sabedoria atemporal, a dicotomia do controle. Eles nos ensinam que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos eventos em si, mas da nossa interpretação e reação a eles. Pense nisso. Você pode controlar o trânsito? Não. Você pode controlar o que as pessoas pensam de você? Definitivamente não. Mas você pode controlar como você escolhe reagir ao trânsito. Você pode controlar como você escolhe interpretar as opiniões alheias. Essa é a sua fortaleza inexpugnável. Essa é a sua liberdade. E é aqui que começamos a construir nosso primeiro gatinho mental, o gatinho da discernimento. Ele nos lembra, com sua calma felina, que a sabedoria começa em saber onde direcionar nossa energia, não no que não podemos mudar, mas no que podemos, a nós mesmos. Parte 2. A percepção é tudo. O gatinho da perspectiva. Nossas emoções não surgem do nada. Elas são, em grande parte, o resultado dos nossos julgamentos sobre os eventos. Um evento em si é neutro. É a nossa mente que o colore com significado, que o rotula como bom ou ruim, desejável ou indesejável. Um dia chuvoso pode ser visto como um desastre para quem planejou um piquenique ou como uma bênção para quem precisa regar as plantas. A chuva é apenas chuva. A diferença está na percepção. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, disse: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Essa é uma verdade libertadora. Se podemos mudar nosso julgamento, podemos mudar nossa reação emocional. Pense na última vez que você se sentiu profundamente irritado ou frustrado. O que desencadeou essa emoção? Foi o evento em si ou a história que você contou a si mesmo sobre o evento? Aquele motorista que te fechou no trânsito, ele fez isso para te provocar pessoalmente? Ou talvez ele estivesse com uma emergência, ou simplesmente distraído?
A primeira interpretação leva à raiva. A segunda, a compreensão ou, no mínimo, a indiferença. O estoicismo nos ensina a questionar nossos primeiros impulsos, a pausar antes de julgar, a não aceitar a primeira impressão como a verdade absoluta. E aqui entra o nosso segundo gatinho mental, o gatinho da perspectiva. Ele nos ensina a olhar para a mesma situação de diferentes ângulos, a não saltar para conclusões precipitadas. Ele nos lembra que a verdade nem sempre é o que parece à primeira vista e que a calma reside em uma visão mais ampla e compassiva. Parte 3. A virtude como bússola. O gatinho da integridade. Para os estoicos, a virtude era o bem supremo. Não a virtude no sentido moralista e restrito que muitas vezes associamos hoje, mas a excelência de caráter. As 4 virtudes cardeais do estoicismo são sabedoria, conhecer o que é bom, ruim e indiferente, coragem, enfrentar o medo e a adversidade, justiça, tratar os outros com equidade e temperança, autocontrole e moderação. Quando agimos de acordo com essas virtudes, estamos agindo de acordo com a nossa natureza racional, e isso nos traz uma paz interior que nenhuma circunstância externa pode abalar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em suas meditações sobre a importância de viver em harmonia com a razão e a virtude, independentemente das pressões do império. Quando somos confrontados com uma situação desafiadora, podemos nos perguntar: como um estoico agiria aqui? Qual é a ação mais sábia, corajosa, justa e temperada que posso tomar? Essa pergunta nos tira do modo reativo e nos coloca no modo proativo, alinhado com nossos valores mais profundos. Não se trata de suprimir a emoção, mas de não permitir que ela dite nossas ações. A raiva pode surgir, mas a virtude nos impede de gritar. O medo pode aparecer, mas a coragem nos impulsiona a agir apesar dele. E aqui está o nosso terceiro gatinho mental, o gatinho da integridade. Ele nos lembra que a verdadeira força não está em não sentir, mas em agir de acordo com o que é certo, mesmo quando as emoções tentam nos desviar. Ele nos mostra que a paz duradoura vem de viver uma vida alinhada com nossos princípios, como um gatinho que sempre encontra seu caminho de volta para casa, guiado por um instinto inabalável de ser quem ele é. A virtude é a nossa bússola interna, sempre apontando para o norte da tranquilidade. Parte 4. A arte da aceitação e o gatinho da atenção plena. Uma das pedras angulares do estoicismo é a aceitação. Não uma aceitação passiva ou resignada, mas uma aceitação ativa do que é, do que não pode ser mudado. Isso não significa que não devemos lutar por um mundo melhor, ou que não devemos tentar melhorar a nós mesmos. Significa reconhecer a realidade dos fatos, por mais duros que sejam, e direcionar nossa energia para o que podemos controlar, nossa resposta a esses fatos. A ansiedade, por exemplo, muitas vezes surge da nossa resistência ao presente, da nossa preocupação com um futuro incerto ou da nossa ruminação sobre um passado imutável. O estoicismo nos convida a trazer nossa atenção para o agora, para o que está acontecendo neste exato momento e a aceitar a sua natureza transitória. Essa prática de estar plenamente presente, de observar nossos pensamentos e emoções sem nos identificarmos com eles, é o que chamamos hoje de atenção plena, ou mindfulness. Embora não usassem o termo exato, os estoicos praticavam algo muito semelhante. Eles se engajavam em exercícios de premeditação dos males, imaginando cenários negativos para se preparar mentalmente e diminuir o impacto emocional caso acontecessem. Eles também praticavam a visualização de cima, imaginando-se olhando para a terra do espaço para colocar seus problemas em perspectiva. Essas práticas nos ajudam a criar um espaço entre o estímulo e a nossa reação,
um espaço onde a liberdade de escolha reside. E é nesse espaço que encontramos o nosso quarto gatinho mental, o gatinho da atenção plena. Ele nos ensina a observar o mundo e a nós mesmos com uma curiosidade gentil, sem julgamento, sem apego. Ele nos lembra que o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece e que a paz está em abraçar cada momento, por mais imperfeito que seja, com uma mente aberta e um coração tranquilo. Como um gatinho que se deleita com um raio de sol, sem se preocupar se ele vai durar ou se o próximo será tão bom. Ele simplesmente está, e nós também podemos estar. Parte 5. A resiliência. Através da adversidade, o gatinho da força interior. A vida é cheia de desafios, perdas, fracassos, decepções. É inevitável. O estoicismo não promete uma vida sem dor, mas uma vida onde a dor não nos domine. Ele nos ensina a transformar a adversidade em oportunidade, a usar os obstáculos como degraus para o nosso crescimento. Marco Aurélio escreveu: "O que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho." Essa é a essência da resiliência estoica. Não é sobre evitar as dificuldades, mas sobre enfrentá-las com coragem e sabedoria, sabendo que cada desafio é uma chance de fortalecer nosso caráter. Quando somos atingidos por uma adversidade, nossa primeira reação pode ser de desespero, raiva ou vitimização. Mas o estoicismo nos convida a uma pausa, a perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa situação para me tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais sábia? Sêneca, em suas cartas a Lucílio, frequentemente abordava a importância de abraçar as dificuldades, pois são elas que revelam nossa verdadeira força. Ele via a adversidade como um teste, uma oportunidade de praticar as virtudes. E é aqui que surge o nosso quinto gatinho mental, o gatinho da força interior. Ele nos lembra que, assim como um gatinho que cai e sempre se levanta, nós também possuímos uma capacidade inata de nos recuperar, de nos adaptar, de encontrar a força dentro de nós mesmos para superar qualquer obstáculo. Isto padrão. Ele nos mostra que as cicatrizes da vida não são marcas de fraqueza, mas de resiliência, de batalhas vencidas, de sabedoria adquirida. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez que caímos, com mais determinação e graça. Como um gatinho que, mesmo após um susto, volta a se aninhar, confiante em sua própria capacidade de encontrar segurança e conforto. Essa é a força que reside em cada um de nós, esperando para ser despertada pela adversidade. Parte 6. A prática diária e o gatinho da gratidão. O estoicismo não é uma teoria abstrata para ser estudada em livros, mas uma filosofia para ser vivida, praticada diariamente. É um conjunto de exercícios mentais, de hábitos que, com o tempo, moldam nosso caráter e nossa resposta ao mundo. Começa com a consciência de nossos pensamentos, de nossas reações, de nossos julgamentos. E uma das práticas mais poderosas que o estoicismo nos oferece e que se alinha perfeitamente com a busca pela tranquilidade é a gratidão. Não a gratidão superficial por grandes eventos, mas a gratidão pelas pequenas coisas, pelas bênçãos cotidianas que muitas vezes passam despercebidas. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente expressava gratidão pelos seus professores, pelos seus amigos, pela própria vida, mesmo em meio às pressões do império. Ele entendia que a gratidão é um antídoto poderoso para a insatisfação, para a inveja, para a raiva. Quando focamos no que temos, em vez do que nos falta, nossa perspectiva muda radicalmente. A gratidão nos ancora no presente, nos lembra da abundância que já existe em nossas vidas e nos impede de sermos arrastados pela correnteza da negatividade. É um exercício simples, mas transformador.
Ao acordar, liste 3 coisas pelas quais você é grato. Antes de dormir, reflita sobre 3 momentos positivos do seu dia. E aqui está o nosso 6º gatinho mental, o gatinho da gratidão. Ele nos lembra que a felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de apreciar a vida apesar deles. Ele nos mostra que, assim como um gatinho encontra alegria em um simples raio de sol ou em um carinho suave, nós também podemos encontrar contentamento nas pequenas maravilhas do dia a dia. A gratidão é o ronronar da alma, um som que acalma e nos conecta com a beleza do presente. É um lembrete constante de que, mesmo nos dias mais cinzentos, há sempre algo pelo qual ser grato se apenas nos permitirmos ver. Essa prática diária de reconhecimento e apreço é a chave para desbloquear uma fonte inesgotável de paz interior, transformando a nossa percepção do mundo e, consequentemente, a nossa reação a ele. É um convite para viver com o coração aberto, celebrando cada instante como um presente e cultivando uma mente que encontra beleza e significado em tudo que a cerca. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma lente através da qual podemos enxergar a vida com mais clareza e contentamento, fortalecendo nossa resiliência e nossa capacidade de não reagir impulsivamente às adversidades, mas de respondê-las com serenidade e sabedoria. Parte 7. Histórias de transformação. O gatinho da inspiração. Ao longo da história, inúmeras pessoas encontraram no estoicismo uma fonte de força e transformação. Epicteto, por exemplo, nasceu escravo, mas tornou-se um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele sabia o que era não ter controle sobre as circunstâncias externas, mas descobriu que sempre tinha controle sobre sua mente, seus pensamentos, sua resposta à vida. Suas palavras ecoam através dos séculos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Imagine a profundidade dessa sabedoria vinda de alguém que viveu na carne a experiência da opressão e da limitação física, mas que encontrou liberdade absoluta na filosofia estoica. Marco Aurélio, por sua vez, era o homem mais poderoso do mundo conhecido, imperador de Roma, mas enfrentava guerras, pragas, traições e a constante pressão do poder. Em suas meditações, ele não escrevia para o público, mas para si mesmo, como uma forma de lembrar-se dos princípios estoicos em meio ao caos do império. Ele escrevia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." E Sêneca, conselheiro de imperadores, homem rico e influente, mas que também enfrentou exílio, perseguição política e eventualmente foi forçado a tirar a própria vida por ordem de Nero. Mesmo assim, suas cartas e escritos transbordam sabedoria sobre como viver bem, como encontrar paz interior independentemente das circunstâncias externas. Mas o estoicismo não é apenas uma filosofia do passado. Hoje, terapeutas, atletas de alto rendimento, executivos, artistas e pessoas comuns descobrem no estoicismo uma ferramenta poderosa para lidar com o estresse, a ansiedade e os desafios da vida moderna. A terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens psicológicas mais eficazes, tem raízes profundas no pensamento estoico. A ideia de que podemos mudar nossos sentimentos, mudando nossos pensamentos, é fundamentalmente estoica. E aqui está o nosso 7º gatinho mental, o gatinho da inspiração. Ele nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Milhares de pessoas, ao longo de milhares de anos, encontraram no estoicismo uma fonte de força, sabedoria e tranquilidade. Ele nos mostra que, independentemente de nossas circunstâncias, sempre há esperança, sempre há uma maneira de encontrar paz interior e viver com propósito.
Como um gatinho que, mesmo em um ambiente desconhecido, encontra rapidamente um cantinho aconchegante e se adapta, nós também podemos nos adaptar, crescer e prosperar, não importa onde a vida nos leve. A inspiração está ao nosso redor, nas histórias daqueles que vieram antes de nós e daqueles que caminham conosco hoje, todos unidos pela busca comum de uma vida mais plena e serena. Parte 8. Aplicações práticas no mundo moderno. O gatinho da adaptação. Como aplicar o estoicismo em um mundo de notificações constantes, redes sociais, pressão profissional e incerteza econômica? Como encontrar a serenidade de um gatinho em meio ao bombardeio de informações e demandas da vida moderna? A resposta está na adaptação inteligente dos princípios atemporais do estoicismo às realidades contemporâneas. Primeiro, a gestão da atenção. Em um mundo que compete constantemente pela nossa atenção, o estoicismo nos ensina a ser seletivos sobre onde focamos nossa energia mental. Não precisamos reagir a cada notificação, a cada manchete alarmante, a cada drama das redes sociais. Podemos escolher conscientemente onde dirigir nossa atenção, priorizando o que realmente importa para nosso bem-estar e crescimento. Segundo, a prática da pausa. Antes de reagir a um e-mail provocativo, a um comentário ofensivo online ou a uma notícia perturbadora, podemos implementar a regra dos 24 segundos, uma versão moderna da antiga prática estoica de reflexão antes da ação. Respiramos fundo, contamos até 24 e perguntamos: esta reação me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Esta resposta é sábia, corajosa, justa e temperada. Terceiro, a curadoria do ambiente digital. Assim como um gatinho escolhe cuidadosamente onde descansar, nós podemos escolher cuidadosamente o que consumimos digitalmente. Unfollowing contas que geram ansiedade, limitando o tempo nas redes sociais, escolhendo conteúdo que nutre em vez de drenar nossa energia mental. Quarto, a reinterpretação de fracassos e sucessos. O estoicismo nos ensina que tanto o fracasso quanto o sucesso são externos a nós, e nossa felicidade não deve depender deles. Um projeto que não deu certo pode ser uma oportunidade de aprender e crescer. Um sucesso pode ser uma chance de praticar a humildade e a gratidão. Quinto, a prática da visualização negativa adaptada. Em vez de apenas imaginar cenários catastróficos, podemos usar essa técnica para nos preparar mentalmente para desafios específicos da vida moderna. Perda de emprego, problemas de saúde, conflitos familiares. Não para nos tornarmos pessimistas, mas para desenvolver resiliência e apreciação pelo que temos. E aqui está o nosso oitavo gatinho mental, o gatinho da adaptação. Ele nos lembra que a sabedoria antiga pode ser aplicada a contextos novos, que os princípios atemporais do estoicismo são flexíveis o suficiente para nos guiar através das complexidades da vida moderna. Como um gatinho que se adapta rapidamente a uma nova casa, explorando cada canto com curiosidade e confiança, nós também podemos navegar pelas mudanças constantes do mundo contemporâneo com serenidade e propósito. A adaptação não significa abandonar nossos princípios, mas aplicá-los criativamente às circunstâncias atuais, encontrando maneiras inovadoras de viver com integridade e paz interior em qualquer época ou contexto. Parte 9. O poder da comunidade estoica. O gatinho da conexão. Embora o estoicismo enfatize a importância da força interior e da autossuficiência, isso não significa que devemos caminhar sozinhos. Os próprios filósofos estoicos valorizavam profundamente a amizade, a comunidade e o apoio mútuo. Sêneca mantinha correspondência regular com amigos, compartilhando insights e buscando orientação. Marco Aurélio expressava gratidão constante por seus mentores e companheiros.
Epicteto ensinava em uma escola, criando uma comunidade de aprendizado e crescimento mútuo. A jornada estoica é enriquecida quando compartilhada com outros que buscam os mesmos ideais de sabedoria, coragem, justiça e temperança. E, na era digital, temos acesso a comunidades estoicas globais, fóruns online, grupos de estudo, podcasts, canais de YouTube dedicados ao estoicismo. Essas comunidades oferecem apoio, accountability e a oportunidade de aprender com as experiências de outros. Quando enfrentamos desafios, é reconfortante saber que não estamos sozinhos, que outros já passaram por situações similares e encontraram maneiras estoicas de superá-las. Mas a comunidade estoica não se limita a grupos formais. Podemos criar microcomunidades em nossas próprias vidas, conversas profundas com amigos sobre filosofia de vida, discussões familiares sobre valores e princípios, mentoria de colegas mais jovens nos princípios do autocontrole e da resiliência. O estoicismo também nos torna melhores companheiros, amigos, pais, líderes. Quando não reagimos impulsivamente, quando praticamos a empatia e a compreensão, quando focamos no que podemos controlar em nossos relacionamentos, nossa própria conduta, nossa comunicação, nossa presença, criamos espaços mais seguros e nutritivos para todos ao nosso redor. A virtude é contagiosa. Quando vivemos de acordo com princípios estoicos, inspiramos outros a fazer o mesmo, criando círculos virtuosos de crescimento e bem-estar coletivo. E aqui está o nosso nono gatinho mental, o gatinho da conexão. Ele nos lembra que, embora a força interior seja fundamental, a vida é mais rica quando compartilhada. Como gatinhos que encontram conforto e alegria na companhia uns dos outros, nós também prosperamos em comunidades que nos apoiam, nos desafiam e nos inspiram a ser nossa melhor versão. A conexão autêntica não compromete nossa independência estoica. Ela a fortalece, oferecendo perspectivas diversas, apoio emocional e a alegria de contribuir para o crescimento de outros. É um lembrete de que somos todos parte de uma comunidade humana maior e que nossa prática estoica individual contribui para o bem-estar coletivo de todos. Parte 10. Superando obstáculos comuns. O gatinho da persistência. A jornada estoica não é sem obstáculos. Muitas pessoas começam com entusiasmo, mas enfrentam desafios comuns que podem desviá-las do caminho. O primeiro obstáculo é a interpretação errônea do estoicismo como supressão emocional. Os estoicos não sentem emoções, pensam alguns. Isso é um mito perigoso. Os estoicos sentem emoções profundamente, mas não permitem que essas emoções ditem suas ações. Eles reconhecem as emoções, as observam, aprendem com elas, mas mantêm sua capacidade de escolha intacta. A diferença está entre ser dominado pelas emoções e ser informado por elas. O segundo obstáculo é a perfectionism. Algumas pessoas abandonam a prática estoica porque falharam em manter a calma em uma situação específica, porque reagiram impulsivamente, porque se deixaram levar pela raiva ou pela ansiedade. Mas o estoicismo não é sobre perfeição, é sobre progresso. Cada momento de consciência, cada pausa antes da reação, cada escolha de responder em vez de reagir é uma vitória. Os próprios filósofos estoicos eram humanos, com falhas e imperfeições. Marco Aurélio escrevia sobre suas próprias lutas internas, suas frustrações, seus momentos de fraqueza. A prática estoica é um processo contínuo de crescimento, não um estado final de perfeição. O terceiro obstáculo é a resistência social. Vivemos em uma cultura que muitas vezes valoriza a reatividade, a expressão dramática das emoções, a busca constante por validação externa. Praticar o estoicismo pode parecer contracultural, e algumas pessoas podem interpretar nossa calma como frieza, nossa reflexão como indecisão, nossa aceitação como passividade.
É importante lembrar que não estamos praticando o estoicismo para impressionar outros, mas para viver de acordo com nossos valores mais profundos. A opinião dos outros sobre nossa prática é, em última análise, algo que não podemos controlar. O quarto obstáculo é a aplicação seletiva. É fácil ser estoico quando as coisas estão indo bem, mas o verdadeiro teste vem nos momentos de crise, estresse intenso, perda significativa. Nesses momentos, nossa tendência natural é abandonar a filosofia e voltar aos padrões antigos de reação. Mas é exatamente nesses momentos que o estoicismo é mais necessário e mais poderoso. É como um músculo que precisa ser exercitado regularmente para estar forte quando mais precisamos dele. E aqui está o nosso 10º gatinho mental, o gatinho da persistência. Ele nos lembra que toda jornada de crescimento tem altos e baixos, momentos de clareza e momentos de confusão. Como um gatinho que não desiste de alcançar seu objetivo, mesmo quando o caminho é difícil, nós também podemos persistir em nossa prática estoica, sabendo que cada obstáculo superado nos torna mais fortes e mais sábios. A persistência não é sobre nunca falhar, é sobre sempre se levantar, sempre tentar novamente, sempre buscar o crescimento. É um compromisso com nós mesmos de continuar caminhando em direção à pessoa que queremos ser, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Conclusão: o despertar do gatinho interior e a liberdade de não reagir. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas o início da sua. Ao longo deste roteiro, exploramos o poder transformador de não reagir impulsivamente, de controlar suas emoções através da sabedoria milenar do estoicismo. Vimos que a verdadeira liberdade não está em ter tudo o que se deseja, mas em desejar o que se tem, e em controlar a única coisa que realmente está sob nosso domínio: nossa mente, nossos julgamentos, nossas reações. Conhecemos o cito gatinho da discernimento, que nos ensina a focar no que podemos controlar. O gatinho da perspectiva, que nos mostra que a percepção é tudo. O gatinho da integridade, que nos guia pela bússola da virtude. O gatinho da atenção plena, que nos ancora no presente. O gatinho da força interior, que nos lembra da nossa resiliência inata. O gatinho da gratidão, que nos abre os olhos para a abundância da vida. O gatinho da inspiração, que nos conecta com a sabedoria de milênios. O gatinho da adaptação, que nos permite navegar no mundo moderno com serenidade. E os gatinhos da conexão, que nos lembra da importância da comunidade. Finalmente, os gatinhos da persistência, que nos encoraja a continuar, mesmo diante dos obstáculos. Esses gatinhos mentais não são apenas metáforas fofas, são lembretes poderosos de princípios profundos que podem ser aplicados em cada momento da sua vida. Eles representam a calma, a curiosidade, a resiliência e a sabedoria que já existem dentro de você, esperando para serem despertadas. O estoicismo não é uma filosofia para ser lida, mas para ser vivida. É uma prática diária, um compromisso contínuo com o autodomínio e a busca pela excelência de caráter. Não se trata de se tornar uma pessoa sem emoções, mas de se tornar uma pessoa que as compreende, as aceita e as direciona com sabedoria, em vez de ser escravo delas. A partir de hoje, você tem uma escolha. Você pode continuar a ser arrastado pelas marés das emoções, reagindo impulsivamente a cada estímulo externo, ou pode começar a cultivar o seu gatinho interior. Pode começar a praticar a dicotomia do controle, a questionar seus julgamentos, a agir com virtude, a viver no presente, a abraçar a adversidade, a cultivar a gratidão, a buscar inspiração, a se adaptar e a se conectar com outros. E, acima de tudo, a persistir.
Cada pequena escolha, cada momento de consciência, cada respiração profunda antes de reagir é um passo em direção a uma vida de maior tranquilidade, propósito e liberdade. O poder de não reagir não é sobre suprimir quem você é, mas sobre liberar o seu verdadeiro potencial. É sobre encontrar a serenidade inabalável que reside em você, assim como o gatinho tranquilo em meio à tempestade. Comece hoje, comece agora. A sua jornada estoica espera por você. E lembre-se, o controle está sempre em suas mãos, ou melhor, em sua mente. Obrigado por nos acompanhar. Se este vídeo tocou você, se ele despertou algo novo em sua alma, por favor, compartilhe-o. Deixe seu comentário sobre qual gatinho mental mais ressoou com você. Inscreva-se no canal para mais sabedoria que transforma vidas. Juntos, podemos construir um mundo de mais serenidade e propósito. Até a próxima!